Muito bem, meus amigos, vamos lá. Vamos aqui para o nosso estudo do livro Tormentos da Obsessão, livro de Manuel Filomeno de Miranda, psicografia do Divaldo. Nós estamos no capítulo 21, Experiência Incomum. Bom, muito bem, meus amigos, nós então vimos no nosso capítulo anterior o Filomeno trazendo para nós, numa conversa com o espírito amigo, com quem ele trocava experiências, enquanto ele e Alberto seguiam para uma das enfermarias lá do Hospital Esperança. Esse colega então trouxe para ele, o Dr. Messier, trouxe para ele algumas orientações importantes a respeito de algumas terapias que eram aplicadas, tanto quando ele encarnado, trabalhando nessa área da psicologia, da psiquiatria, como também desencarnado. Ele falava sobre o trabalho principalmente da laborterapia e a terapia da prece. E foi trazendo aqui todas os ensinamentos, a fundamentação para a eficácia desses trabalhos. E aqui o Filomeno foi trazendo para nós, da mesma forma também, a sua surpresa de ver como era importante falar sobre isso e incentivar as pessoas a usarem o trabalho como sendo ali uma terapia valiosa de transformação e reequilíbrio. E enquanto eles se dirigiam para essa enfermaria, a ideia era que eles então conhecessem pacientes que apresentassem a violência como resultado do desequilíbrio. Então era uma ala nova, diferentemente das demais que nós acompanhamos, que nós tínhamos pacientes inconscientes, pacientes num estado de delírio, outros pacientes já mais avançados no processo de reabilitação, mas esse quadro nós ainda não conhecíamos. Então, Alberto, Filomeno e Dr. Messier seguiam nessa direção, quando então ali chegaram ao local. E foi nesse trânsito que eles tiveram essa conversa. Então vamos lá. Experiência incomum. A minha mente fervilhava de novas interrogações que no momento não podiam ser esclarecidas. O conhecimento do Dr. Messier fascinava-me e a sua naturalidade encantava-me. Enunciava os conceitos com a espontaneidade daquele que os conquistou pela experiência após larga reflexão em torno da psique humana. Só para lembrar, o Dr. Messier foi um dos participantes daquele seminário que foi apresentado a respeito da depressão e também das influências espirituais. E aí então, saindo de lá, eles acabaram se conhecendo e estreitando um pouco mais aqui as conversas. E segue aqui o livro. Embora já houvesse estado na área dos pacientes agitados, aquela enfermaria era-me totalmente desconhecida. A psicosfera local apresentava-se densa e o ambiente francamente iluminado, a fim de manter os pacientes na condição conforme se apresentavam. Todos aqueles que ali trabalhavam movimentavam-se em silêncio respeitoso, procurando irradiar tranquilidade e compaixão que se exteriorizavam por leve claridade que os envolvia, destacando-os na penumbra ambiente. Aqui é o ambiente fracamente iluminado, não francamente. Era um ambiente assim com uma iluminação mais reduzida, exatamente para poder manter os pacientes ali mais calmos. E aí então, interessante mostrar que os trabalhadores traziam então essa leve claridade, essa leve aura luminosa ali naquele ambiente, e eles acabavam se destacando por isso. Ouvia-se o ressonar ruidoso dos internos e espaçadamente alguns estranhos ruídos guturais, que poderiam ser gritos e apelos sufocados na angústia que os dominava. Quando nos acercamos de um dos leitos enfileirados em duas ordens, uns defronte dos outros, deparei-me com uma cena surpreendente. Sobre a cama havia algo semelhante a um casulo de expressiva proporção,
como um envoltório mumificador, ocultando o espírito que se encontrava revestido por essa forma estranha. Já conhecia a ocorrência com Agenor, que, no entanto, não se consumara totalmente, transformando-o no que agora estava diante dos meus olhos. Lembrando que Agenor era aquele paciente que começava, né, a se mostrar como se tivesse envolto num casulo, que era aquele processo, né, de deformação perispiritual pelo fato dele estar absolutamente naquela condição de auto-obsessão, né, de introspecção. Então ele acabava perdendo, né, esse formato humano, digamos assim. E aqui agora ele via um paciente já numa condição mais avançada, seguindo por esse mesmo caminho. O espírito assim revestido movia-se com dificuldade, aprisionado por resistentes fios sucessivos que o imobilizavam, quase apertando-o no hórrido envoltório de coloração cinza e de estrutura viscosa. A mente, sussurrou o Esculápio discretamente, né, o médico, produz materiais conforme a sua própria vontade, criando asas para a ascensão ou presídio para a escravidão. O irmão Evaldo é prisioneiro de si mesmo. Não anotamos mais graves anomalias no perispírito. No entanto, encapsulou-se em fortes teias mentais, degenerativas que o vêm retendo desde quando se encontrava na Terra, interrompendo-lhe a bênção da reencarnação. Oculto nessa triste forma por vários anos, após a viagem de retorno, soa-lhe o momento de iniciar-se o seu processo de libertação para o despertar da consciência quanto às responsabilidades que lhe dizem respeito. Então aqui mais uma vez dá a entender para nós aqui, né, o espírito que foge, né, foge de si mesmo, e nessa fuga ele acaba então também nesse processo de encapsulamento, de introspecção mesmo, né, fechado em sua própria mente. E agora começa, né, porque aqui vai ser um trabalho bem interessante que a gente vai acompanhar, porque embora esses terapeutas trabalhem para que ele possa se libertar e se desenvolver, essa libertação, no entanto, representa para o espírito a necessidade de se deparar com a própria realidade, coisa que nem sempre ele está disposto ou interessado em fazer. Então aqui a gente vai ver aquele trabalho feito por parte dos terapeutas para a libertação e o espírito, por sua vez, criando resistências, porque exatamente o interesse dele é fugir de si mesmo. Então vai ser um conflito bastante intenso entre aqueles que desejam auxiliá-lo e ele que deseja fugir, né? Vamos acompanhar. Bom dia, embaixador. A vida é incorruptível e jamais pode ter o seu curso alterado indefinidamente. A inefável misericórdia do Pai está sempre vigilante a fim de que todos os seus filhos alcancemos a plenitude que nos está destinada. Então, como a gente sempre lembra, todos nós estamos destinados à felicidade. Então aqui, embora o espírito esteja fugindo desse caminho por questões pontuais da sua existência, porque se nós pegarmos o espírito na sua longa trajetória evolutiva, é naquele momento em que ele se fecha, não perdendo, por exemplo, a perspectiva das transformações que ele vai sofrer no futuro, e essa visão limitada que muitas vezes a gente acaba observando numa encarnação, por exemplo, que é o que acontece com a grande maioria de nós, em que se fica fixado nessa única existência, preocupado com os interesses do momento, com as tendências, com as viciações, com as posições e conquistas momentâneas, sem se dar conta da sua condição de imortalidade. E é o que a gente vê hoje, né? A predominância do orgulho, a predominância do egoísmo, os conflitos que são gerados nas relações, na própria posição da pessoa no mundo,
que nós encontramos, por exemplo, indivíduos que ocupam posição de destaque dentro de uma sociedade e essa posição está voltada totalmente para o seu interesse pessoal. E aí então tudo aquilo que ele faz contra si mesmo, embora ele acredite que seja a seu favor, a seu benefício, mas na verdade é contra si mesmo, ele faz contra si mesmo e contra as pessoas que acabam sofrendo ali o efeito das suas ações. E ele acredita que a sua vida se resume naquele momento. Então ele acaba ficando cego com relação à sua condição imortal, com a sua condição, né, desse espírito imaterial, sem se dar conta, vivendo exclusivamente aquele momento. Nesse caso de Agenor que nós acompanhamos, é esse espírito que teve ali no intervalo da sua longa existência determinadas experiências dolorosas, por exemplo, e ele então se fecha acreditando que a sua vida se resume naquele momento de dor, sem se dar conta que ele tem a oportunidade de se libertar, de se reconstruir e de evoluir. E aqui a gente pode ter um exemplo bastante interessante de Emmanuel, quando ele escreve para nós há 2000 anos. Imaginemos Emmanuel, naquela época, em que ele então desencarna, estando na presença de Jesus, já que, como nós vimos na história, eles eram contemporâneos, tiveram contato, ele que foi um daqueles que acabou ignorando e até desprezando os cristãos, inclusive a sua esposa, Lívia, e depois então no plano espiritual ele se dá conta do que fez. E ali então a gente viu, no livro depois 50 anos, Ave Cristo, e vai acompanhando a sua história, ele foi um espírito que apesar daquele momento de extrema dificuldade que ele viveu, pelo fato de ignorar a sua realidade espiritual, ele teve a oportunidade de rapidamente se reconstruir e evoluir. Agora aqui Agenor não, é aquele espírito que se encontra estagnado, cristalizado naquela posição, sem perceber a importância de superação, da necessidade de superação daquela experiência e por sua vez continua depois a sua evolução. A Angelina colocou, né, a doença borderline, né, é mais ou menos assim, né? O borderline ele acaba oscilando, né, entre aqueles dois extremos, quase ali semelhante à bipolaridade, né, mas ele também, pelo fato de ser uma psicopatologia, não dá à pessoa, ao paciente, a condição de ter essa percepção sobre a realidade. Então ele vive pequenos momentos, pequenos flashes que vão ali provocando nele determinadas reações, né? Então vamos lá, vamos acompanhando. Silenciando, analisou o paciente demoradamente, detendo-se na área cerebral igualmente oculta. O seu olhar penetrante alcançava o ser infeliz, que se escondia de si mesmo e gerara mentalmente o casulo para refugiar-se. Aqui a gente vai lembrar que a psicologia mostra que muitas das nossas reações físicas diante desses momentos mais difíceis, mais desafiadores, é o indivíduo muitas vezes se colocar naquele momento de desespero naquela posição fetal, em que ele se encolhe, por exemplo, numa cama, num sofá, e ele vive ali aquele momento de desespero, né? Então, quer dizer, é uma reação física que nós temos de autoproteção e ao mesmo tempo ali, né, de tentativa de fuga. Aqui o que acontece mentalmente é ele criar esse casulo para refugiar-se daquele momento que ele está vivendo, principalmente em momentos de grande culpa, né, daquele sentimento de autopunição que ele está vivenciando. A Angelina colocou, né, que borderline, né, é uma doença mental grave caracterizada por extrema instabilidade de humor, né, então essas oscilações que vão acontecendo. Muito bem. O atendente espiritual que o cuidava acercou-se prestimoso e explicou que as providências para o ato cirúrgico haviam sido tomadas, estando a equipe aguardando no centro destinado a esse fim. Aqui é claro, né, como a gente já viu várias vezes, essa expressão, ato cirúrgico, talvez seja ali o termo mais próximo que Filomeno encontrou para fazer uma comparação com o procedimento, com o processo que Agenor vai vivenciar pelo fato de estar encapsulado, né, nesse casulo que ele criou mentalmente. Então é algo que seria ali semelhante a uma cirurgia física que nós vemos aqui no nosso mundo. Anuindo a elucidação,
o Dr. Orlando, né, que é o Dr. Orlando Messier, o Dr. Orlando autorizou a remoção do enfermo para a sala reservada para o mistério, convidando-nos, a Alberto e a mim, a acompanhá-lo. Na parte final da imensa enfermaria, encontrava-se o centro cirúrgico, onde já estavam alguns membros do tratamento especializado que ali deveria ter lugar. Mais uma vez, né, um centro cirúrgico, uma expressão próxima daquilo que a gente pode compreender. Apresentando-nos rapidamente ao grupo, o paciente que fora trazido em cama com roldanas foi transferido para a mesa operatória, iluminada por forte luz que se originava em lâmpadas próprias, qual ocorre nas mesmas circunstâncias da Terra. Então, aqueles instrumentos de luz, né, aqueles holofotes que são colocados em cima das mesas cirúrgicas, algo parecido aqui que ele está descrevendo para nós. O casulo tinha a dimensão de um homem. Exteriorizava na parte superior a exsudação que se convertia em fio, espesso, sempre sempre se adensando em volta da cápsula densa. Logo depois de ser proferida por Dr. Orlando uma oração fervorosa suplicando o auxílio divino, 2 médicos ao seu lado tomaram posição em volta do paciente. Tudo fazia recordar um tratamento cirúrgico, conforme os padrões conhecidos no mundo físico. Havia o instrumentador, o anestesista, que permaneciam concentrados, irradiando energia calmante que se direcionava para o chakra cerebral do adormecido, e 2 outros enfermeiros auxiliares que aguardavam instruções. Nesse momento percebi que o paciente encontrava-se sob a ação hipnótica de uma energia que lhe chegava como ressonância psíquica e que o mantinha na estranha autopunição. Então aqui a gente já começa a desenhar um pouquinho do quadro desse paciente, em que ele se encontrava então em conexão mental com uma mente além daquele lugar onde ele se encontrava, do ambiente onde ele se encontrava. E nessa conexão mental, ele era alvo desse processo obsessivo que o instigava nesse processo de autopunição, né, intensificando a sua condição de culpa. Então, como a gente já viu, né, nós temos o indivíduo que por si só já traz ali os seus traumas, as suas dores, as suas dificuldades. Depois nós temos ali o resultado também de uma influência exterior que potencializa essa condição. Então, ali pelo processo que a gente já viu, o primeiro procedimento vai ser exatamente desconectá-lo dessa mente que alimenta essa condição de desequilíbrio que ele vivencia, para depois começar a trabalhar intimamente com ele próprio. Porque de nada adianta querer trabalhar com o espírito nessa condição, mantendo-o conectado com outra mente que alimenta. Então, quer dizer, seria como se tivesse querendo tampar, por exemplo, né, furos no muro de uma represa. Né? Por mais que a gente tente tampar outro furo vai sempre ali verter água. Então é necessário primeiro cessar essa fonte para depois trabalhar com o paciente. Vamos ver aqui então como é que vai ser feito o trabalho de interrupção dessa influência hipnótica que ele está sofrendo. O anestesista acercou-se mais e começou a aplicar bioenergia dispersiva na área do chakra coronário, onde se adensavam campos de magnetismo perturbador, como se podia depreender pela coloração escura condensada. Então a gente vai lembrar, né, que o coronário lembra de coroa, que é o topo da cabeça. Então dali havia essas conexões, e nós vimos algo parecido no livro Libertação, quando nós acompanhamos a história de Margarida, quando nós víamos que saía da cabeça dela diversos fios que estavam conectados com outros espíritos que mantinham-na sempre nesse processo de obsessão. E aí então viam esses fios que saíam de uma cabeça e se conectava com
a mente daqueles espíritos que estavam ali próximos a ela, que ficavam ininterruptamente alimentando aquele pensamento deteriorado que ela absorvia. E aqui eles acompanham a mesma coisa. À medida que eram aplicados os recursos libertadores e diluídas as sucessivas camadas que cobriam a região, interrompeu-se o fluxo exterior e o paciente agitou-se por alguns segundos dentro do envoltório confrangedor. Aqui mais um ponto também que é importante a gente lembrar. Quando nós vimos, inclusive, aqui em outras passagens também do próprio Filomeno de Miranda, que dependendo da intensidade com que ocorre esse processo de obsessão, acaba se formando uma certa simbiose entre o paciente e o obsessor, ou entre o obsediado e o obsessor, a ponto de não ser simples simplesmente desconectar um do outro, a ponto de colocar em risco a vida, como nós acompanhamos numa das obras aqui, de um paciente encarnado que se encontrava de tal forma obsediado que não seria possível simplesmente afastar o obsessor, que a vida daquele encarnado seria colocada em risco simplesmente pelo fato de desconectar um do outro, porque era aquele processo de retroalimentação. Um alimentava o outro. Então criou-se raízes tão profundas que, caso isso fosse rompido, acabaria causando ali transtornos muito mais graves. Vamos ver como é que vai ser esse caso aqui. Seguindo então. Foi a vez de Dr. Orlando, utilizando-se de uma lâmina semelhante a um bisturi, a laser, tentar cortar os fios superpostos uns e interpenetrar dos outros para alcançar a cabeça do enfermo. Dá para imaginar, né, uma coisa assim bem do tipo filme de ficção, como nós vimos, né, uma coisa muito dramática. Eu não lembro dessa história, Angelina. Depois eu pesquiso, me parece que você já tinha comentado sobre ela, né, a história sobre o filho do Dr. Bezerra. Então aqui nós vamos lembrar, naqueles filmes de ficção, com aquelas tubulações conectadas na cabeça de uma pessoa, a ponto de você não conseguir sequer ver a cabeça, somente aquele emaranhado de fios que ficava ali sobreposto na cabeça dele, né? É algo parecido com o que ele está colocando aqui para nós. A delicada tarefa era feita com perfeição, cortando os mais viscosos exteriores e adentrando-se naqueles que se encontravam consolidados internamente. O cirurgião auxiliar, utilizando-se de uma pinça própria, mantinha a pequena cavidade que estava sendo aberta enquanto era aprofundado o corte. À medida que se fazia a incisão, aqueles fios grosseiros desmanchavam-se e se transformavam em um líquido nauseabundo que escorria pela carapaça e a mesa, caindo no piso. Então aquele cheiro de podridão, digamos assim, né? Os enfermeiros vigilantes recolhiam-no com vasilhames especiais, mantendo a asepsia do ambiente. A incisão deveria medir 10 centímetros, mais ou menos, tornando-se mais cuidadosa à medida que se acercava do ser espiritual ali encarcerado. Logo depois, o outro médico ampliou-a de forma que alcançasse a dimensão de toda a cabeça numa linha reta. Nesse instante, Dr. Messier começou a bloquear o campo coronário cerebral com algo semelhante a uma atadura, que irradiava peculiar vibração para que impossibilitasse a exteriorização do psiquismo doentio do cirurgiado. Então, olha só, a sua condição era tão grave que a sua mente seria capaz de exteriorizar, materializando, por exemplo, novas formas, pensamento, que poderia até mesmo ali afetar o ambiente, né? Para minha surpresa, constatei que era o próprio paciente quem emitia as sucessivas cargas de energia deletéria que lhe procedia da mente fixada na autopunição. Quando a cabeça pôde ser vista, percebi que do seu interior vinham as ondas excêntricas, agora com menor intensidade, porque parcialmente impedidas pelo tecido vibratório de proteção, para evitar a ocorrência do processo danoso. A anestesia direcionou as mãos
para a parte desvelada e começou a aplicar a bioenergia que se exteriorizava em campos vibratórios de tonalidades azul prateada e violácea, penetrando o cérebro perispiritual e modificando-lhe a coloração escura e enfermiça. Enquanto esse processo se realizava, Dr. Orlando continuou cortando o casulo da parte superior da testa para baixo, alongando-se pelo tórax e membros inferiores, auxiliado pelo outro cirurgião. Havia tensão nos especialistas, que se encontravam profundamente concentrados no tratamento de emergência e de gravidade. Transcorria mais de 1 hora, foi aberta toda a cápsula, deixando à mostra o espírito infeliz, que se apresentava com hórrida aparência, esquálido, com várias excrescências tumorosas, na face e por todo o corpo, como flores despedaçadas e apodrecidas, fazendo-me recordar as enfermidades parasitas que agridem os pacientes destituídos dos recursos imunológicos de defesa orgânica. Então era assim, aquelas tumorações pelo corpo todo, como se fossem ali feridas infeccionadas, espalhadas pelo organismo todo, né? E nesse caso, era o perispírito que se mostrava com essas características. O aspecto era repelente e nauseante. No entanto, tratava-se de um irmão colhido pelo vendaval das paixões, que retornava destroçado ao lar pela loucura de si mesmo, mas que nunca estivera ao abandono. Carinhosamente foi retirado do molde grosseiro que o vestia e transferido para outra mesa próxima, onde o processo de auxílio prosseguiu. Sobre as pústulas foram aplicadas substâncias especiais que eram concentrados de energia asséptica para auxiliar o refazimento dos tecidos decompostos, e apesar de encontrar-se em sono profundo, o cirurgiado passou a gemer dolorosamente. Aqui a gente vai vendo dois elementos interessantes, 3 elementos, digamos assim. Primeiro, nós vamos ver os equipamentos que são utilizados no plano espiritual, que nós já vimos ali em outras obras, né? Tratamentos como se fosse uma UTI, como se fosse um centro cirúrgico, usando ali instrumentos que, por mais que os espíritos que trazem para nós esse relato se esforçassem, né, nós não conseguimos vislumbrar exatamente o que significa aquilo. Então eram equipamentos diversos. O segundo que nós vamos encontrar são os procedimentos. Nós já vimos procedimentos cirúrgicos, né? Tanto esse, como nós vemos agora nessa descrição, como também outras obras, né, retirando aquilo que era equivalente a como se fossem microchips implantados na cabeça de determinados obsediados, para que ficassem intensamente ali sendo bombardeados por determinados tipos de ideias. Então esses procedimentos eram cirúrgicos, como nós vimos, né? Cirurgias variadas, tanto no caso de processos de desencarnação, no caso de cirurgias de desobsessão, como esse que a gente está vendo agora também. E o terceiro elemento que a gente vai ver são as medicações que eles aplicam. No caso aqui, por exemplo, sobre as pústulas foram aplicadas substâncias especiais que eram concentrados de energia asséptica para auxiliar no refazimento dos tecidos decompostos. Então, também aqui nós vemos muito, né, tudo isso se resume, na verdade, a fluidos, mas são fluidos que apresentam características específicas que são usados, né, de mais variadas formas nesses tratamentos, que também são elementos que nós completamente desconhecemos. Então, mesmo que nós façamos uma comparação com aquilo que nós temos hoje da farmacologia terrena, dos processos cirúrgicos, da biotecnologia, né, que produz esses equipamentos que são utilizados hoje em tratamento, nós vemos coisas do plano espiritual que são absolutamente surpreendentes, né, de tamanho ali a forma como eles são descritos para nós e a forma como são aplicados também. Algo bastante interessante, né? André colocou, né, se não estudássemos e lêssemos livros
que nos ajudam a entender esse trabalho no mundo espiritual, diríamos que é um livro de ficção científica, como muitos acham de Nosso Lar. Mas é aquilo que a gente sempre comenta, né, André? Muitas vezes a gente vai conversar com alguém que não conhece a doutrina espírita e a pessoa ela quer uma resposta simples para esclarecer algo complexo. Então, na verdade, tudo aquilo que a gente vai acompanhando hoje e essa facilidade que a gente tem de assimilar essas ideias que vão sendo transmitidas é resultado de tudo aquilo que a gente vem estudando durante anos. De conhecer a dinâmica do mundo espiritual, de conhecer a dinâmica dos fluidos, o efeito do pensamento, né, da vida no mundo espiritual. Então, a gente vai juntando essas pecinhas que, digamos assim, vão sendo colecionadas no decorrer desse período todo que nós estamos estudando, fazendo com que isso se torne compreensível para todos nós. Mas para alguém, por exemplo, que não é familiarizado com o Espiritismo, e você lança um livro como esse, e ele faz a leitura de uma descrição como essa, certamente ele vai achar que ou é um filme de ficção científica ou é um filme de terror. Mas aí então depende do quê? Depende dessa base doutrinária que a gente vai acompanhando que os Espíritos trazem, né? Sim, mas lembrei dos comentários que ouço sobre a não crença de que possa existir, né? E de fato é assim, né? Tanto entre os espíritas, inclusive, que se mantêm ali fechados dentro de um determinado conteúdo, que acaba vendo de fato isso daqui como sendo uma fantasia, que era o caso, inclusive, né? O próprio Chico, na época da publicação do Nosso Lar, ele ficou inseguro da reação das pessoas. E aí na introdução mesmo Emmanuel coloca, apesar do choque que isso pode provocar, faça a publicação porque essa é a realidade. Né? Então é bem interessante. Vamos lá, seguindo. Até porque Kardec não falou sobre isso e os radicais não aceitam de jeito nenhum, né? Porque Kardec ele não tinha condições naquele momento de trazer essas informações, porque o propósito da doutrina espírita era apresentar aquilo que era o basilar a respeito da vida espiritual, de convencer as pessoas de que elas simplesmente continuam vivas. E essa vivência no mundo espiritual seria o resultado daquilo que elas viveram durante a sua vida terrena. Então o papel dele era trazer essa base para falar sobre reencarnação, para falar sobre imortalidade, enfim. E esses detalhes sobre o cotidiano do mundo espiritual, aquele momento ainda, naquelas pessoas, naquela geração, eles não estavam prontos ainda para isso. E ainda hoje nós ainda ficamos na dúvida, né? Será que nós também estamos prontos para nos depararmos com esses relatos? Né? Então, para nós que temos essa felicidade de ter a mente mais aberta, a gente vai analisando e tudo mais, e aquilo que para nós se torna incompreensível, a gente guarda na gavetinha e deixa ali um tempo até que a gente tenha maturidade e capacidade de compreender aquilo que está sendo descrito. Né? Mas na época de Kardec não era o momento para isso. Até porque se eles lançassem esse tipo de ideia, traria muito mais confusão do que esclarecimento. Principalmente porque a doutrina espírita estava sendo muito julgada naquela época. Julgada tanto pelo segmento religioso como pelo segmento científico. E se ele lançasse uma informação como essa, seria ali um desserviço para a doutrina espírita, né? Para mim é claro, né? Não sei, mas vou ver. Né? Pois é, então assim, com o passar do tempo a gente vai absorvendo um pouquinho mais de tudo aquilo que é trazido para nós. Mas vamos lá então. Então, com esse tratamento, o paciente então passa a gemer dolorosamente. Os procedimentos de recuperação continuaram fortalecendo, enquanto os enfermeiros auxiliares retiravam os resíduos morbosos dos envoltórios que o vitimavam. Concluída a intervenção cirúrgica, o Dr. Orlando recomendou que se continuassem com os recursos de reenergização a cada 4 horas, tendo-se o cuidado de substituir a atadura vibratória que funcionava como bloqueador da mente em desalinho, a fim de evitar que novos comprometimentos pudessem ser exteriorizados. Né? E aqui também, o Dr. Orlando, né, depois dessa intervenção cirúrgica, a gente fica imaginando, né, como é o processo de capacitação e especialização desses espíritos.
Porque agora a gente vê esse espírito, o Dr. Orlando Messier, fazendo essa cirurgia, mas até pouco tempo ele estava caminhando com o Filomeno e com o Alberto, conversando sobre essas terapias alternativas, né? Ou melhor, essas terapias que se aplicam no plano espiritual e aqui no mundo físico. E aí depois ele entra no centro cirúrgico, faz essa intervenção, faz essa operação, e a gente pergunta, né, quanto tempo ele demorou para adquirir esse conhecimento? Qual a experiência que ele tem no contato com pacientes com essas características? Então é bem interessante a gente ver que o espírito, então, no plano espiritual, ele também evolui, assim como a gente tem visto lá no Livro dos Espíritos, sobre de que forma que os espíritos se capacitam no plano espiritual, né, a gente vê exatamente isso, né? Então, quantas e quantas escolas estão ali para poder trabalhar com esses novos profissionais, digamos assim, dessa área de tratamento, né, e de outras áreas também. Vamos lá. O trabalho agora seria o de despertamento de Evaldo ao primeiro ensejo, de modo a conscientizá-lo da necessidade de modificar o direcionamento mental para o próprio bem. Outras recomendações foram feitas e, após uma prece gratulatória, saímos da sala com o hábil cirurgião e psiquiatra. Logo nos afastamos do recinto e alcançamos o amplo corredor, não pude ocultar o interesse de aprender e indaguei ao médico. Como explicar-se esse processo de encapsulamento que acabamos de ver? Sem nenhum desagrado, ele esclareceu-nos. Na verdade, eu acho que o Dr. Orlando já esperava por essas perguntas, né? Até porque o propósito de Alberto e Filomeno de estarem ali observando aquele procedimento era exatamente para aprender. Então, saindo dali, era muito natural que perguntas viessem, né? Vamos lá. Convém ter em mente, em consideração que somos aquilo que cultivamos interiormente. O céu e o inferno são regiões interiores que habitamos conforme a postura mental responsável pelos nossos atos. Pode, Andréa? Exteriorizando essas preferências psíquicas, consubstanciamo-las em edificações que se tornam sustentadas pelas contínuas ondas do desejo e do interesse. Quando outros indivíduos trazem os mesmos valores, reúnem-se forças que concretizam aspirações, dando lugar a regiões próprias dos pensamentos em ação. Assim, temos as províncias de provas e dores além do túmulo, tanto quanto aquelas de delícias e de paz. Não poucos místicos e médiuns em processo de desdobramento, ainda na Terra, têm sido trazidos a esses sítios, o que deu margem aos conceitos místicos de inferno, purgatório, limbo e céu de forma concreta, com as suas implicações religiosas e dogmáticas. É óbvio que não os existem do ponto de vista material, consoante a propositura da física newtoniana ou linear. Não obstante, multiplicam-se em realidade os campos e regiões de sofrimento, de angústia e de recuperação na erraticidade, da mesma forma que os abençoados redutos de alegria, de paz e de bem-aventurança, conforme prometidos por Jesus no conceito do reino dos céus. Por enquanto, em face do primarismo que ainda viceja entre as criaturas, os desvios mentais e comportamentais têm projetado e vitalizado mais áreas para a recuperação penosa do que lugares paradisíacos e edênicos. Toda vez que a mente se fixa em algo, emite vibrações que se transformam em força correspondente, logrando atender ao direcionamento que lhe é proposto. No caso do irmão Evaldo, sua consciência de culpa elaborou um recinto escuro para ocultar a miséria a que se entregou enquanto deambulava no proscênio terrestre na sua anterior e mais recente jornada. Fez uma pausa tranquila para ordenar o raciocínio e continuou.
nosso amigo partiu do mundo espiritual com definidos compromissos na área político-religiosa a que era feito anteriormente e que não soube corresponder com o valor que deveria ser aplicado. Fracassou várias vezes, gerando situações penosas na fé religiosa abraçada, assim como no campo da política, que submeteu às paixões do dogmatismo e dos interesses inconfessáveis que o caracterizavam. Muito comprometido espiritualmente, preparou-se para novo cometimento e recebeu o aval dos seus guias espirituais. Por mais de um decênio, equipou-se de conhecimento e de valores éticos para atuar com elevação nos dois delicados campos. Quando se acreditou em condições de reencetar a jornada, foi conduzido a um nobre lar espírita, sob a tutela de uma mãe generosa, que lhe era anjo protetor, a fim de que o Consolador lhe facultasse compreender os compromissos assumidos e a lei de causa e efeito despertasse para o desempenho sagrado da tarefa. Desde cedo, participou com a genitora dos estudos evangélicos no lar, em momentosos encontros de meditação e de intercâmbio, enquanto os amigos espirituais inspiravam as conversações e direcionavam os interesses da família. Participou das aulas de evangelização da época, indevidamente denominadas de catecismo espírita, e mais tarde tomou parte num dos primeiros grupos de mocidades espíritas que se iniciavam no Brasil. Conseguiu destacar-se exercendo liderança, porquanto, para tanto, fora preparado enquanto simultaneamente estudava direito. Bacharelando-se, teve a felicidade de ser convidado por hábil advogado político que o iniciou na difícil conjuntura administrativa do país, na qual conseguiu amealhar expressivos recursos financeiros. Logo depois consorciou-se com excelente companheira e, enquanto o triunfo lhe batia às portas, permitia-se o distanciamento da fé espírita. É claro que se justificava como vítima da falta de tempo, escamoteando o constrangimento que sentia de declarar-se espiritista nas altas rodas nas quais agora se movimentava entre luxos e preconceitos mesquinhos. O tempo é inexorável e todos passam por ele, que permanece inalterado. O Dr. Evaldo, então proeminente político, esqueceu-se completamente dos compromissos espirituais. No auge do poder, tomado pela avidez desvairada para o enriquecimento ilícito, acumpliciou-se com amigos envolvidos em corrupção e em breve derrapou em terríveis envolvimentos morais, desviando verbas que deveriam atender necessidades urgentes e salvar vidas, transferindo-a para contas fora do país, nos denominados paraísos fiscais. Nesse interregno, em face dos descalabros íntimos que não ficaram apenas na área dos comprometimentos políticos, mas também sexuais, vinculou-se a antigos inimigos desencarnados que o espreitavam, começando a hospedar psiquicamente. Hábil manipulador das forças mentais que passou a comandá-lo vagarosamente até apropriar-se-lhe com relativa facilidade do seu mundo psíquico. Quando menos esperava, a esposa sofrida ante a conduta irregular do marido com a qual não concordava e o admoestava sempre que possível, foi acometida de um carcinoma que a vitimou em rápidos meses. Surpreendido pelo infausto acontecimento, não tendo procriado, o insensato começou a atormentar-se, dando campo à consciência de culpa e procurando fugir de si mesmo. Os valores amealhados de nada lhe valeram, porque não podiam minimizar os conflitos íntimos e a sensação de que a morte da mulher, em condições muito dolorosas de certo modo, era uma punição à sua conduta irregular, como se a divindade se utilizasse de mecanismos mórbidos quais os dessa natureza. Lentamente afastou-se da agitada vida mundana
sob a justificativa da viuvez, e apesar de insistentemente convidado pelos comparsas, refugiou-se em pertinaz depressão que passou a consumir-lhe as metas existenciais, a razão de viver, qualquer objetivo que o pudesse arrancar da penosa situação. A mãezinha, ora desencarnada, envidou esforços exaustivos para arrancá-lo da situação pungente a que se entregou, mas tudo redundou inútil, porque o torturado começou a perceber quanto a sua avidez contribuíra para a miséria de muitos seres humanos necessitados, os quais deveria defender e amparar através dos mecanismos políticos e da fé espírita que anteriormente esposara. Tentando ocultar o drama, o seu inconsciente começou a criar a teia vibratória que terminou por envolvê-lo, então sob o direcionamento do adversário espiritual. 3 anos transcorridos após a desencarnação da senhora, sucumbiu em triste ruína humana, negando-se à alimentação e ao tratamento especializado, que, embora sob imposição vigorosa de outros familiares, não logrou arrancá-lo do abismo da consciência culpada, ao qual se atirara com sofreguidão. Novamente o psiquiatra silenciou, demonstrando uma profunda compulsão ao enfermo. Ao seguir concluiu: em deplorável estado mental e físico, desencarnou, jugulado a estranha obsessão por ressonância dos pensamentos perversos do inimigo que o aguardou no pórtico da imortalidade, encarcerando-o nos fios vigorosos da própria urdidura mental e recambiando-o para o escuso recinto onde se hominizava. Ali, sob hipnose cruel, vergastou-o por mais de um decênio, após o que foi transferido para o nosso hospital, por intercessão da mãezinha abnegada, aqui demorando-se até este momento, quando começa o seu processo de despertamento para um encontro lúcido com a realidade. Deus meu, exclamei emocionado, quanto a aprender e a corrigir no mundo íntimo. Alberto, sempre silencioso, aduziu com jovialidade. Não é por outra razão que o mestre nos informou que mais será pedido àquele a quem mais foi dado. André colocou, recebeu tudo para dar certo e deu errado. Grande exemplo para todos nós que lutamos para dar certo e esquecemos por vezes, eu pelo menos, das obrigações. Mas como sempre digo a mim mesma, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima, Começa de novo. Então, e o bom, é que a gente está sempre em contato com os trabalhos, com os estudos, com as reflexões, mantendo viva na nossa mente mantendo vivo esse compromisso de nós conosco mesmo, Porque dá a impressão de que é nós com alguma instituição, e na verdade essa instituição serve apenas, de uma mantenedora, do nosso entendimento, da nossa necessidade de transformação. Isso é importante. E aí Alberto, então, trouxe para nós, que a quem muito foi dado, muito será cobrado. De fato, quem possui a luz embutida na mente e no coração, não pode andar em trevas, semear escuridão, para tanto apagando a própria claridade íntima, pois que, sem qualquer dúvida, voltará a percorrer o mesmo caminho e o defrontará conforme o haja deixado. Assim, emocionados e reconhecidos, despedimos-nos do culto e generoso médico, rumando ao gabinete do Dr. Inácio Ferreira, onde éramos gentilmente aguardados. Então termina aqui esse capítulo, e o próximo, Lições de Sabedoria, vai começar aqui agora a direcionar. Faltam apenas aqui 14 páginas para concluir o nosso trabalho, então já vamos aqui nas conclusões finais que o Filomeno vai trazendo para nós de toda essa experiência que ele adquiriu nesse estágio que ele realizou no Hospital Esperança, vendo ali pacientes, trazendo ali as suas mais variadas histórias. Então,
O interessante, já é o último, Andréia. Ixi, então falta menos do que a gente imaginava. Então aqui 95% do livro. Mas logo começa a outra. Né? Então a gente vai ter o Sexo e Obsessão, que vai ser aqui a nossa sequência. Mas aqui então, o que foi interessante para nós de observar, durante aqui esse capítulo, né, e toda essa história que ele trouxe, né, é aquilo que foge das nossas percepções. Porque muitas vezes a gente acompanhou, por exemplo, com o André Luiz, um pouco da rotina do dia a dia de uma comunidade. Então ele acompanhava ali os diversos departamentos, depois ele acompanhava algumas personalidades, ou melhor, alguns espíritos que traziam ali, contavam as suas histórias e tudo mais. E depois ele foi trazendo ali, né, um pouco dos trabalhos que ele realizava junto com outros grupos, com outras equipes, né? E aqui é interessante que o Filomeno começa a estreitar um pouco mais a nossa visão para algumas tarefas que são bem específicas. André Luiz teve a oportunidade de falar para nós sobre a desencarnação, no caso a desencarnação de Segismundo, ou a reencarnação de Segismundo, né? A desencarnação daquele outro paciente. Então, quer dizer, ele foi trazendo alguns detalhes, e aqui para nós agora, ele foi falando sobre as atividades do Centro Espírita, né? Então, André Luiz mostra para nós um aspecto do mundo espiritual. Aqui agora, o Filomeno, ele mostra outro aspecto, nesse caso mais técnico, até porque o trabalho dele, voltado para esse estudo da obsessão, é um trabalho mais especializado. Então a gente vai vendo assim os detalhes de procedimentos, de processos e tudo mais, né, que são bem diferentes daquilo que a gente imagina como sendo simplesmente uma vida no mundo espiritual. Então a gente vai especificando, vendo ali toda a sua dimensão e toda a sua complexidade e aprendendo, né, exatamente sobre o quão ainda ignorantes nós somos sobre a realidade do espírito. Né, mas aos poucos, gradualmente a gente vai adquirindo mais conhecimento, melhor entendimento, de vendo essas especializações, digamos assim, sobre o mundo espiritual. E olha que ainda falta pouco, falta muito ainda, né? Porque o pouco que nós conhecemos, que foram esses tratamentos de auxílio, foram esses tratamentos de reabilitação de espíritos em condição de sofrimento, mas o pouco, por exemplo, que nós tivemos no livro como Memórias de um Suicida, quando nós encontramos o Camilo, depois do tratamento dele, passando a estudar naqueles departamentos, como era o caso, por exemplo, daquele capítulo Cidade Universitária, a gente passa a conhecer esses grupos de estudos, esses locais de especialização que a gente vai vendo. E aí nós temos, no caso, espíritos que se capacitam no ramo da arte, no ramo da ciência, no ramo da filosofia, no ramo da espiritualidade. Então, quanta coisa ainda falta de compreendermos no plano espiritual. E certamente todos nós teremos oportunidade de vivenciar essas experiências, né, desde que nós ali naturalmente nos afinizemos, né, com essa faixa mais evoluída do plano espiritual. Então, o quão ainda falta para nós compreendermos, né? Então é bem interessante. E ali no caso, quando a gente vê no Livro dos Espíritos, quando os Espíritos respondem a Kardec, que essa evolução, esse crescimento, esse desenvolvimento do Espírito, quando se encontra nessa condição de Espírito errante, tudo aquilo que ele pode aprender, e tudo aquilo que nós aprendemos, inclusive, porque muito do que nós acompanhamos está sempre relacionado com a nossa necessidade evolutiva, no sentido de preparar uma nova reencarnação para lidar com provas e expiações. Agora imaginemos aqueles espíritos que não dependem mais dessa necessidade de passar por provas e expiações no sentido de resgate, mas aqueles espíritos que apenas estão evoluindo, e o quanto eles aprendem, e como essa dimensão no mundo espiritual, mostrando esses grandes centros de conhecimento, essas grandes mentes, esses grandes gênios da história da humanidade, e até mesmo, né, daqueles que nem sequer reencarnaram aqui no nosso mundo, mas estão ali presentes, transmitindo esse conhecimento todo que possuem. Quanta coisa ainda nós temos para compreender. Mas é isso. Fechando por aqui então,
O próximo capítulo, lições de sabedoria. E aí então na próxima semana a gente continua e vai aqui seguir